Hello, everybody. So, about 2 weeks ago, Olá, Brian pessoal. Berletic, Então, há cerca de 2 semanas, Brian Berletic, do New Atlas, fez um argumento que considero muito importante e que acho que não recebeu atenção suficiente. Gostaria de discutir isso um pouco com vocês. Farei isso basicamente em 3 partes. Primeiro, tentarei explicar qual é o argumento dele, para que fiquemos claros sobre o que estamos falando. Depois, darei minha opinião sobre o que penso. Não quero contradizer o argumento dele, acho que ele está certo em sua análise, mas acredito que há mais a ser dito sobre isso e há algumas nuances que acho que devemos considerar. Então vou acrescentar essa discussão e, por último, mostrarei algumas contradições, talvez, no que podemos estar vendo atualmente sobre a formulação da política externa dos Estados Unidos. currently about US foreign policy making, and the question I think we should ask. E a pergunta que acho que devemos fazer, e da qual muito dependerá, é o que veremos nos assuntos mundiais nos próximos anos. Então, deixe-me começar com este argumento, porque é muito bem compreendido, formulado e estruturado. Todo o ponto dele no vídeo é convencer você e mostrar que existe o que ele chama de continuidade de agenda na formulação da política externa dos Estados Unidos. Ele argumenta contra pessoas que dizem que estamos vendo uma nova política externa dos RIs, que Donald Trump é de alguma forma o advento, o início de uma nova era na formulação da política externa dos Estados Unidos, que será mais conciliatória, mais amante da paz e menos beligerante. More reconciliatory, more peace-loving, and less belligerent. He says this makes no sense because Ele diz que isso não faz sentido, porque no geral o que temos, ele chama isso de precedente. E temos evidências do simples fato de que o que está acontecendo agora é apenas outra fase do que tivemos antes, que é um momento de detente entre a Rússia e os Estados Unidos, onde os Estados Unidos estão simplesmente tentando ganhar mais tempo. Não está tentando mudar ou reverter o curso. Apenas tenta ganhar tempo, porque bateu em uma parede, quando se trata de sua política externa beligerante. Mas a política externa beligerante, a política geral, não vai desaparecer, ele prevê. he ain't going away. He predicts, and what he shows in order to establish this precedent. E o que ele mostra, para estabelecer esse precedente, para demonstrar que há precedente, é uma linha do tempo. Uma linha do tempo muito boa, aliás, muito bem elaborada, que entre 1994 e 2025 aconteceu várias vezes que os Estados Unidos passaram de ser amigáveis com a Rússia e tentar construir pontes. Após o colapso da União Soviética, a Rússia foi até incluída no G7, tornando-se o G8, certo? Foi incluída em várias instituições internacionais. Todos pensávamos que agora o dividendo da paz iria prevalecer e a desmilitarização do planeta iria começar. Mas o que estamos vendo ao longo do tempo é que os Estados Unidos apenas usaram o tempo que tinham para aumentar a pressão sobre a Rússia. Build up pressure on Russia. So while in 1994 in the Budapest Memorandum. Então, enquanto em 1994, no Memorando de Budapeste, como Brian mostra, havia disposições claras que diziam que nenhum dos lados, ninguém, coagiria o espaço pós-soviético a escolher lados ou usaria coerção econômica ou de segurança para fazê-los alinhar-se com um ou outro campo. Esse tipo de espaço intermediário é acordado como um espaço intermediário e será deixado em paz. E como os Estados Unidos, então, continuamente sabotaram essa abordagem, fomentando essas revoluções coloridas e aplicando pressão sobre a Ucrânia, mas também especialmente sobre a Geórgia, e como a primeira abordagem para enfraquecer a Rússia passou toda pela Geórgia, até o ponto em que, em 2008, os georgianos, sob Saakashvili, realmente atacaram os pacificadores russos. Ele mostra isso em grande detalhe. Eu realmente encorajo você a assistir a este vídeo. Great detail. I really encourage you to watch this video. Watch it. It's a very good video, and he backs it up with a lot of very good evidence. Assista, é um vídeo muito bom, e ele o sustenta com muitas evidências muito boas, todas provenientes de fontes europeias como The Guardian e assim por diante, para fazer esse argumento. O que isso leva é a 2008, 2009, você sabe, sob a administração Obama, um reinício. Ele até mostra esse vídeo, uma fonte linda, onde Clinton e Lavrov juntos apertam um pequeno botão físico de reinício. E Clinton foi muito simpática e afetuosa e assim por diante. Eles estavam todos sorrindo. Mas tudo isso, como sabemos, não deu em nada,
porque os Estados Unidos apenas tiveram mais tempo para militarizar a Ucrânia e empurrá-la cada vez mais. E claro, no golpe de Maidan de 2014, que foi apoiado e iniciado, não tenho certeza, mas se falarmos com Ivan Kachanovsky, quero dizer, ele lhe dará a história completa. Ivan Kachanovsky, he will give you the full story. You can watch that video, it's on my channel. Você pode assistir a esse vídeo, está em algum lugar do meu canal. Você sabe como essa escalada aconteceu e como os Estados Unidos continuaram pressionando. E agora, o que estamos vendo com Donald Trump é que o argumento é apenas mais um desses reinícios que ocorrem esporadicamente. E devo dizer que o argumento de Brian poderia até ser estendido para a Guerra Fria. Você sabe, durante a Guerra Fria, muito famoso, houve vários períodos do que chamamos na história da Guerra Fria de detente, certo? Quando a Guerra Fria ficou um pouco menos fria e um pouco mais quente, quando a relação entre a União Soviética e os Estados Unidos esquentou. O ponto alto, o auge do detente nos anos 1970, foi em 1975, quando a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa resultou em uma estrutura de segurança para todo o continente, além da América do Norte. E você tinha 50 ministros das relações exteriores se reunindo e apertando as mãos. Você tinha Ford e Brezhnev se encontrando, e havia trocas entre esses líderes no mais alto nível. E pode-se argumentar que isso se deveu aos Estados Unidos, basicamente, naquele momento, tendo recentemente perdido a Guerra do Vietnã e realmente tendo mudado sua política externa para ser mais amigável novamente ao bloco soviético. E então, em 1975, alcançando aquele ponto alto. Mas tudo isso, é claro, levou mais tarde à presidência de Ronald Reagan, na qual ele novamente colocou pressão máxima, certo? Ele militarizou os Estados Unidos e iniciou uma corrida armamentista com a União Soviética para falir o país. E há muitas pessoas que argumentam que isso foi o que, em última análise, quebrou a União Soviética. Embora pessoas como o embaixador Jack Matlock, o último embaixador dos Estados Unidos na União Soviética, continuem dizendo, também neste canal, ele disse isso, que foi o interesse mútuo de ambas as partes, que no final encerrou a Guerra Fria. Mas se você quiser fazer esse argumento, poderia dizer que isso são altos e baixos, e que esta é uma estratégia geral da política externa dos SLA, de passar por tempos de máxima pressão e depois tempos de detente. E o que estamos vendo atualmente é apenas mais um tempo de detente. A política externa dos Estados Unidos não está mudando inerentemente. Então esse argumento é, acredito que há evidências muito fortes. Ele tem evidências muito, muito fortes para isso. Mas uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que faria sentido se diferenciássemos algumas coisas que estão acontecendo atualmente. E deixe-me também dizer que na segunda parte do vídeo, Brian foca especialmente na pressão contínua que os Estados Unidos estão tentando colocar sobre a China, e como até mesmo Pete Hegseth e outros disseram repetidamente que uma das razões pelas quais querem melhorar as relações com a Rússia é para ter tempo de pressionar a China. Portanto, não é que os Estados Unidos estejam mudando sua visão sobre a China, tentando alcançar a hegemonia global e belicismo por todos os lados. Mas um dos pontos é que eles estão apenas ganhando mais tempo com a Rússia e querem mudar o foco um pouco. Então esse é um ponto muito importante. Agora, o que acredito ser importante é que diferenciemos entre 3 níveis. E o primeiro nível do que estamos vendo agora é uma mudança na política, certo? Eu chamo isso de política ou táticas. Política ou táticas é a abordagem imediata para qualquer tipo de problema que você está enfrentando, como você está abordando o problema, o desafio ou o objetivo que deseja implementar. Mas além das táticas ou políticas, eu encorajaria você a pensar no que está acontecendo, como também parte de uma estratégia. Estratégia e táticas não são a mesma coisa. Táticas são o que você implementa diariamente e o que você também muda relativamente rápido para alcançar a estratégia maior. Então a estratégia está acima da política, ou táticas, porque a estratégia é a abordagem geral em relação a essa questão.
seu método, sua metodologia para chegar lá. Your methodology in order to get there. Whereas tactics is really just the way that you implement certain. Enquanto as táticas são apenas a maneira de implementar certas questões para chegar lá. Mas além disso, acima desses dois, há um terceiro nível, e é o que eu chamo de processo, o processo geral em que estamos. E se diferenciarmos entre esses, acho que podemos discutir a política externa dos Estados Unidos e também as chances de haver uma mudança genuína ou o que podemos razoavelmente esperar dos Estados Unidos. O que quero dizer com isso é que as relações internacionais, em geral, estão sempre inseridas no que outros estados também fazem e em que direção você está indo na política mundial como um todo. Vamos colocar desta forma. Então acho que o argumento de Brian fala principalmente sobre estratégia. E seu argumento é que a estratégia dos Estados Unidos para alcançar a hegemonia global não mudou. Embora as pessoas argumentem a favor disso, e embora a retórica de Donald Trump e assim por diante agora leve as pessoas a acreditar que há uma mudança, na verdade, a estratégia ainda é a mesma. Os Estados Unidos ainda vão belicistas. Ainda querem se inserir em teatros onde não tem nada, onde não há uma boa razão para estarem. Na segunda parte do vídeo, Brian fala sobre como os Estados Unidos se intrometem nos assuntos chineses. Como tentam se inserir nessa disputa interchinesa entre Pequim e Taipei, com a questão de Taiwan. Como a administração Trump está até mesmo declarando abertamente que querem pressionar a China. E como os chineses obviamente percebem tudo o que está acontecendo, especialmente todas as bases militares dos Estados Unidos bem próximas de suas costas, como uma ameaça. E como os Estados Unidos falam sobre enfrentar a ameaça da China, não é nada além dos Estados Unidos implementando uma estratégia de tentar impedir que a China realize seu potencial de crescimento econômico, de realmente tentar dissuadir os Estados Unidos. Como os Estados Unidos carecem ou tentam fingir que estão aumentando e reforçando sua frota no Pacífico e ameaçando a China, como fazem isso como um mecanismo defensivo, quando na verdade é realmente ofensivo. É destinado a, em última análise, prejudicar a China. Agora, este é novamente o nível de estratégia de que Brian fala. E sim, acho que há 80% de chance, 85% de chance de que ele esteja certo, que sim, provavelmente o processo geral de política externa dos Estados Unidos não mudou tanto assim. Embora, no nível de política e táticas, vejamos claramente uma diferença agora, certo? Vemos como Donald Trump está rompendo com as políticas da administração Biden, especialmente quando se trata da Rússia, certo? Especialmente aí, é inegável que ele tem essa nova política. Mas, novamente, isso são as táticas. E você pode mudar as táticas, mas a estratégia em si pode permanecer a mesma. Então é aqui que acho que ele está absolutamente certo. A última parte, porém, e é aí que tenho minhas principais dúvidas, é o processo. E esse é o nível que não depende apenas do que os Estados Unidos fazem. Coloquei uma imagem aqui dos BRICS, porque se pensarmos na maneira mais importante e relevante em que o sistema internacional está se movendo, então definitivamente no momento, a coisa mais importante é que estamos em um mundo multipolar e que agora temos outras grandes potências que são capazes de se afirmar economicamente e militarmente, em termos de segurança. E temos pelo menos a Rússia e a China, mas provavelmente também a Índia, que faz parte desse clube. E, claro, na América do Sul, quero dizer, com o Brasil em um nível inferior. Mas ainda assim, temos outras potências que são capazes de, atualmente, moldar não apenas seu ambiente imediato, mas contribuir para a forma como o sistema internacional funciona. E os BRICS estão tentando construir uma nova infraestrutura financeira, novas formas de fazer negócios. E isso é o que agora chamamos de mundo multipolar. Agora, se você comparar isso com o início dos anos 1990, digamos 1994, quando a linha do tempo de Brian começa, o que tínhamos ali era o fim da União Soviética, certo?
Não havia mais União Soviética, uma Rússia severamente enfraquecida e uma China que ainda não era uma potência econômica, com mais de 500 milhão de pessoas ainda vivendo na pobreza. Então, o processo geral e a estrutura do sistema internacional dos anos 1990 eram voltados para, e realmente apontavam para a unipolaridade, o momento hegemônico dos Estados Unidos, onde todo o sistema do mundo existia de uma forma que beneficiava muito a única superpotência restante, apesar do fato de que a Rússia ainda possuía essas armas nucleares e assim por diante. Mas estruturalmente, foi nesse momento de fraqueza, e também economicamente tão fraco, que realmente tínhamos apenas uma única superpotência, que então prosseguiu, e em vez de tentar pacificar o planeta, na verdade apenas implementou seus desejos hegemônicos do Oeste Asiático até a América do Sul, e tentou fazer isso novamente na Ásia também, e na verdade tentou dividir ainda mais o espaço europeu, o espaço russo. Mas agora, esse mundo definitivamente acabou, e o processo está voltado para a multipolaridade. Acho que isso é inegável. Agora, a questão para mim é, quantos Estados Unidos ainda querem influenciar esse processo? Porque toda nação que participa da política global, em algum grau ou outro, pode influenciar o processo, porque todos fazem parte disso, certo? Mas o processo não é algo que uma única nação sozinha pode decidir o que vai ser. Mas você pode tentar influenciá-lo, certo? E, no geral, a política deve moldar sua estratégia. E a estratégia deve ajudá-lo a moldar o processo global de uma maneira benéfica para que você, como nação, possa tirar o máximo proveito disso, certo? E a questão para mim é se a visão dos Estados Unidos sobre o que é o processo mudou ou não. Porque recebemos essas indicações de Donald Trump e sua equipe, especialmente Marco Rubio, que disseram abertamente que os Estados Unidos admitem que estão em um mundo multipolar e que é normal ter grandes potências. Portanto, o ponto da política externa dos Estados Unidos tem que ser usar a diplomacia para moldar a ordem internacional em um lugar o mais benéfico possível para os Estados Unidos, mas fazê-lo principalmente por meios diplomáticos e por meios militares, se necessário. Certo? Então, essa é uma maneira muito diferente de ver como é o processo das relações internacionais em comparação com administrações anteriores, onde você pode dizer que essas pessoas eram claramente, completamente neoconservadoras. E a visão neoconservadora do mundo é que o único processo aceitável é aquele que leva ao domínio hegemônico dos Estados Unidos sobre todos os outros. Agora, nesse sentido, o que meu pequeno esquema aqui significa é que, enquanto a política e a estratégia podem tentar influenciar o processo em que você está também informa que tipo de estratégia e política são possíveis para interagir com o sistema internacional, certo? Se você vê o processo das relações internacionais como algo que deve apontar para a hegemonia, terá uma estratégia e políticas diferentes de uma situação em que vê o sistema internacional como inerentemente voltado para a multipolaridade. Então, nesse sentido, sabe, isso não é uma via de mão única. É realmente, obviamente, isso é apenas uma simplificação do que está realmente acontecendo no mundo. Isso é realmente apenas uma tentativa de tentar entender em que tipo de situação estamos atualmente. Mas eu acho que, por um lado, líderes mundiais, como o Sr. Trump, e pensadores de política externa, tentam analisar em que tipo de situação estão. Então, eles tentam se informar pelo processo internacional e por sua própria estratégia, certo? International process and by their own strategy, right? Where their own strategy leaves you, while they also try to influence. Onde a própria estratégia deles te deixa, enquanto eles também tentam influenciá-la por outro lado. É isso que estou tentando mostrar aqui. E essa parte da influência é onde não estamos claros sobre como serão os próximos anos. Então, Brian Belichick, vamos voltar a ele, mostra muito importante em sua linha do tempo. E ele também faz esse argumento que, você sabe, os Estados Unidos não são um ator unitário. Isso é muito, muito importante. Ele mostra esse relatório aqui chamado Extending Russia,
E ele argumenta que, veja, a formulação da política externa dos Estados Unidos não depende apenas do presidente. É, na verdade, o resultado do pensamento coletivo de muitas pessoas nesse espaço. E você sabe, existem esses relatórios como esse. Quero dizer, Extending Russia é realmente fascinante. Eu o tenho aqui. Este relatório, competindo por terreno vantajoso. Desculpe, eu não deveria ter feito isso. Competindo por terreno vantajoso. E Brian aponta corretamente que este é um relatório da Rand Corporation que foi encomendado pelo Exército dos Estados Unidos em 2019. O relatório da Rand Corporation de 2019. E a Rand Corporation é um desses think tanks dos Estados Unidos que frequentemente publica material beligerante. E quando você analisa esse relatório, o que pode ver, e ele destaca isso, é que é basicamente um plano, como Brian chama, um plano para a formulação da política externa dos Estados Unidos sob o capítulo de medidas geopolíticas. Diz que as medidas que devem ser implementadas são fornecer ajuda letal à Ucrânia, isso foi em 2019, certo? Aumentar o apoio aos rebeldes sírios, promover a mudança de regime na Bielorrússia e explorar a tensão no Cáucaso do Sul. Reduzir a influência russa na Ásia Central. Desafiar a presença russa na Moldávia. Então este é um documento de política muito beligerante, que na verdade quero dizer, a maioria dessas etapas foram implementadas pelos etnos e por seus diferentes ramos, incluindo a SAID e todo o setor de apoio a ONGs da formulação de políticas externas dos Estados Unidos. Ele aponta corretamente que há toda uma comunidade política nos Estados Unidos que é muito beligerante e está pressionando por isso. O que eu preciso mostrar a você, no entanto, apenas para contrastar isso, é outro relatório, também da Rand Corporation, chamado Uma Proposta de Consenso para uma Ordem Regional Revisada na Europa e Eurásia Pós-Soviética. Revised regional order in post-Soviet Europe and Eurasia. This report too came out in 2019 and this report. Este relatório também foi publicado em 2019 e este relatório também é da Rand Corporation. Este relatório foi escrito com o apoio da Carnegie Corporation de Nova York e em parceria com o Escritório Regional de Cooperação e Paz na Europa e assim por diante. Mas em última análise, é um relatório da Rand Corporation que é muito mais conciliador. Foi escrito sob a orientação do Sr. Chervis. Desculpe, deixe-me verificar isso. Os autores são, na verdade, Samuel Sharap e Jeremy Shapiro foram alguns dos principais colaboradores, e os editores, então, foram novamente Samuel Sharap. Essas pessoas são muito mais conciliadoras. And these people are much more reconciliatory. What they are going toward with this analysis and then the report. O que eles estão buscando com essa análise e o relatório é a proposta de criar pontes em vez de muros, em vez de confronto, certo? E a proposta parte 1, gestão de conflitos. Como gerenciamos os conflitos de forma responsável nesse espaço pós-soviético na Ucrânia e na Geórgia? Como passamos da gestão de conflitos para a resolução de conflitos? E 3. Incentivos adicionais para que estados e entidades regionais se envolvam. Eles escrevem um resumo sobre uma proposta de consenso para uma ordem regional revisada, na qual defendem o fortalecimento da construção de pontes nesta região, e também incentivam a neutralidade desta região e o desengajamento da abordagem militar. E a razão pela qual estou mostrando isso é apenas para destacar que, enquanto temos essas coisas beligerantes como Extending Russia da Rand Corporation, também temos o outro lado de outras pessoas nos Estados Unidos que trabalham para as mesmas instituições e produzem contra-argumentos, certo? E isso é apenas parte de como os Estados Unidos funcionam. Os Estados Unidos não são um ator unitário. Os Estados Unidos não têm uma única mente ou opinião sobre como as coisas devem acabar. Certas propostas de políticas no mundo dos think tanks estão sendo adotadas, isso é claro, e estão sendo implementadas. Infelizmente, nos últimos anos, o que foi implementado foram estratégias delineadas em Extending Russia. E Brian Beletic então aponta justamente que há novos documentos de política sobre a estratégia dos Estados Unidos para 2025.
the 2025 strategy of the United States. I mean, these think tanks, they put out new such stuff. Quero dizer, esses think tanks, eles lançam coisas novas. E alguns deles são muito agressivos, como este, e outros são pacifistas, como este aqui. E não sabemos exatamente quais propostas estão sendo adotadas. O que sabemos é que os Estados Unidos agora, sob a administração Trump, estão preenchendo seus cargos mais altos com pessoas que têm uma gama diversificada de opiniões. Quero dizer, a diretora de inteligência nacional agora é Tulsi Gabbard. Não importa o título aqui. Quero dizer, ela agora está confirmada. Tulsi Gabbard foi uma escolha muito controversa, porque, entre outras coisas, em 2018, ela criticou fortemente Donald Trump. In 2018, she heavily criticized Donald Trump, and that's one of the things that this Arctic BBC propaganda. E isso é uma das coisas que essa peça de propaganda do Ártico da BBC destaca, que ela tem uma visão muito diferente sobre a Rússia e sobre a Síria, aliás, do que esse estabelecimento político aqui, esses falcões de guerra. Ela segue em uma direção completamente diferente. E ela chegou ao ponto, em 2018, de criticar fortemente Donald Trump por atacar alvos na Síria, depois que a Síria foi acusada de ter usado armas químicas contra seu próprio povo. O governo Assad foi acusado disso, e então Donald Trump autorizou ataques contra alguns alvos na Síria. Ela criticou isso, mas agora ela faz parte do círculo íntimo dele, e muito importante, também tem a confiança dele. Não quero dizer que ela agora é quem moldará a política externa de Donald Trump e da administração Trump. O que quero dizer é que na administração atual, temos pessoas como Hegseth, que são definitivamente mais belicistas, e temos pessoas como Marco Rubio, que especialmente quando se trata da América do Sul e de Cuba, são extremamente belicistas. Mas por outro lado, eles também falam sobre multipolaridade e aceitação desse fato. E temos pessoas como Tulsi Gabbard, que também estão próximas do presidente, que têm uma abordagem decididamente diferente das pessoas no mundo da formulação de políticas que estão por trás dessa política de extensão da Rússia, como os falcões de guerra. Deixe-me colocar dessa forma. Bullshit. Let me put it that way. It's absolutely horrible when your whole foreign policy approach just. É absolutamente horrível quando toda a sua abordagem de política externa gira em torno de tentar fomentar guerra em todos os lugares. Mas ainda assim, a estratégia geral pode ser, como Brian Berlichk aponta, influenciar os Estados Unidos de uma forma a apenas fazer uma pausa no momento, certo? E seguir em frente. A questão é também que esta administração, claro, está aqui apenas por 4 anos. E a próxima administração que entrar pode então simplesmente se encaixar no cronograma que nos foi dado por Brian. E também o simples fato de que a administração Trump também. Quero dizer, eles podem apenas fingir. Eles podem apenas fingir que o que estão fazendo é diferente. Mas, na verdade, eles ainda podem ter, como objetivo, mudar o processo das relações internacionais, revertendo-o novamente para a unipolaridade. Again, reverting it back to unipolarity. And that's my question. E essa é a minha pergunta. Esta administração atual, e não apenas a administração, mas também o mundo da formulação de políticas, o mundo dos think tanks e as pessoas que influenciam e moldam a formulação de políticas externas dos Estados Unidos, aceitam que o processo em que estamos visa ou aponta para a multipolaridade. Isso agora é um fator no pensamento dessas pessoas que moldarão e informarão a maneira como tentam formular estratégia e política para liderar uma determinada estratégia. Essa percepção de que não estamos mais no momento unipolar agora vai se concretizar? Ou faz o oposto? Isso agora leva os neocons a tentar ainda mais dobrar a aposta, influenciar a estratégia de uma forma que reverta o processo que estamos vendo. Ou isso leva a uma reavaliação também no canto deles. To a rethinking also in their corner. If it does, then we could reasonably. Se isso acontecer, poderíamos razoavelmente esperar que os Estados Unidos, nos próximos, não apenas 4, mas de 8 a 12 anos, desenvolvam uma nova abordagem em relação às relações internacionais. Se não acontecer, então acho que as previsões de Brian vão necessariamente se concretizar. Se a abordagem atual é realmente apenas uma fantasia,
uma pretensão de que agora estão a bordo com essa ideia de um novo mundo multipolar e estão apenas tentando encontrar seu lugar, quando na verdade estão ganhando tempo apenas para redobrar os esforços em alguns anos e reverter o que temos visto e tentar desmantelar o BRICS, tentar resolver a divisão entre quaisquer jogadores potenciais, contrapeso, e especialmente no final, tentar quebrar a Rússia, tentar quebrar a China, ou vice-versa, e garantir que Índia, Brasil e os estados da ASEAN se alinhem e sigam a política externa dos Estados Unidos. And go along with US foreign policy. If that is still the overarching Se essa ainda é a visão predominante e abrangente de como as coisas podem acontecer, então claramente a previsão de Brian Violetsky de que nada mudou é verdadeira. Se a percepção de que esse processo de multipolaridade é irreversível e que mesmo que os Estados Unidos tentem, só encontrarão um obstáculo após o outro, e que, portanto, é melhor ajustar a estratégia, e com ela, é claro, as táticas e a política. Assim, a política é destinada a mudar a estratégia, que deve se adaptar melhor às novas realidades de como o mundo funciona. Se é assim que a formulação de políticas funciona, como a formulação de políticas externas é informada nos Estados Unidos, então acho que estamos em novas águas, em novo território. We are in new waters, in new territory. And just to maybe end with this, it happens. E só para talvez terminar com isso, você sabe, acontece. Acontece esporadicamente que os Estados Unidos mudam pilares-chave de sua política externa. Quero dizer, o pilar mais importante que eles mudaram no passado recente é abandonar sua abordagem de neutralidade. E eu sei que isso é estranho, mas é muito importante lembrar que entre 1793, quando George Washington mencionou isso pela primeira vez, até 1941, os Estados Unidos usaram uma política de neutralidade em sua formulação de política externa como um pilar-chave de como abordavam as relações internacionais. Por 150 anos, foi um pilar da estratégia externa dos Estados Unidos tentar não se envolver em guerras europeias. A Primeira Guerra Mundial foi uma espécie de exceção de 18 meses, mas eles voltaram direto. E isso não quer dizer que os Estados Unidos foram neutros, da mesma forma que a Suíça foi neutra, mas estavam usando a neutralidade em relação à Europa para ter tempo de consolidar seu próprio continente, implementar a doutrina Monroe e assim por diante. Basicamente, eles tinham todo o continente sul-americano e a América Central como seu quintal. Expandiram seu poder no Pacífico, anexaram o Havaí e depois tiveram sua pequena guerra com a Espanha para tirar as Filipinas da Espanha. A neutralidade dos Estados Unidos nunca foi uma neutralidade pacífica, mas era um pilar fundamental da formulação da política externa dos Estados Unidos, na medida em que tentavam evitar as guerras dos europeus. E isso, é claro, em 1945, foi completamente revertido. A estratégia de política externa que vimos dos Estados Unidos nos últimos 80 anos é o oposto. É como casar as abordagens de segurança e militares norte-americanas com a Europa, certo? É o casamento desses dois. Isso é o transatlanticismo. O transatlanticismo substituiu a estratégia de neutralidade anterior, a ponto de essa estratégia de neutralidade ser então rebatizada como isolacionismo. Ninguém, na década de 1920, 30 ou mesmo 1890, teria chamado a abordagem dos IA em relação à Europa de isolacionismo. Ninguém. Approach to Europe isolationism. Nobody. There was just a lot of people who said we have to stay away. Havia muitas pessoas que diziam que precisávamos nos afastar dessa besteira europeia, porque é besteira e não está em nosso interesse. Portanto, vamos nos manter neutros em relação ao que eles fazem. Ainda queremos comerciar com eles. Ainda queremos nos beneficiar das interações com eles, mas não queremos ser sugados para suas malditas guerras estúpidas, certo? E essa estratégia entre 41 e 45 foi completamente e totalmente mudada, jogada pela janela e revertida. Então também temos precedentes a longo prazo para os Estados Unidos mudarem pilares muito importantes de sua política externa ou estratégia externa para o oposto, para algo diferente. Portanto, não é o caso de termos visto apenas os Estados Unidos tentando usar essa estratégia, certo? Colocando pressão na Rússia e quebrando tudo e destruindo o continente eurasiático.
also seen other moments of how it worked. Também vimos outros momentos de como funcionou o Estado Suez como um país, certo? Não apenas como uma administração ou sob certos presidentes, mas a longo prazo. Então eu realmente acho que não é impossível que uma mudança genuína na estratégia externa dos Estados Unidos esteja ocorrendo agora. Mas não temos garantia disso. Não sabemos. E Brian Bellet está absolutamente certo quando diz que todos os indicadores que temos ao longo dos últimos 30 anos ou mais dizem o contrário, certo? Eles dizem que isso é apenas mais um ciclo, outra parte do ciclo. E isso é absolutamente possível. Por outro lado, muito depende da grande interpretação do que está acontecendo, certo? Do panorama geral. Então, para mim, é uma questão em aberto. Na minha opinião, só o tempo dirá. O que, é claro, não é uma previsão muito útil se você realmente quer determinar que tipo de estratégia deve adotar em relação a essa nova tendência, novo mundo, e onde deve fazer investimentos, ou para onde deve tentar escapar se tudo desmoronar. Quero dizer, espero que não aconteça. O que quero dizer é que quando um analista diz que só o tempo dirá, então o analista é basicamente inútil. Espero que não tenha sido inútil para você. Espero que isso tenha ajudado a tentar pensar sobre o mundo. Eu penso sobre processos internacionais e relações internacionais, um pouco dessa forma, certo? Tento diferenciar esses níveis para tentar entender o mundo. Deixe-me saber o que você pensa sobre isso. Escreva nos comentários. Diga-me o que estou perdendo, porque perco muito. E se você tiver algo a acrescentar, por favor, me avise nos comentários. Muito obrigado a todos. Please let me know in the comments. Thank you very much, everybody.